O tema dessa mensagem: não ouça todas as vozes. Vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 24, versículo 31. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados, duvidosos? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? É uma pergunta que Jesus fez. Aí eu vou para Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Vou repetir o tema dessa mensagem: não ouça todas as vozes. Querido, nosso maior problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a Deus. Como assim, Albeni? O nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a Deus, mas a disponibilidade de ouvir todas as vozes que estão ecoando por aí, que estão falando por aí. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus agora, hoje, mas amanhã, daqui a pouco, vão ouvir algo de Satanás, algo que vai colocar dúvida no que Deus vai plantar no teu coração. Eu acabei de ler um versículo que Jesus está dizendo: por que vocês estão perturbados, duvidando no coração de vocês? A gente acaba de ler um versículo e logo após vem algo te tentar. Então, não ouça todas as vozes. Muito de nós paramos em nossa caminhada, não é porque não ouvimos a Deus, mas porque estamos ouvindo qualquer voz que está falando. A gente tem que selecionar quem a gente ouve. Você concorda comigo? A gente tem que selecionar quem a gente ouve, quem a gente dá acesso ao nosso coração. Não dê acesso a quem não te dá destino. Eu sempre gosto de repetir, é didático. Não dê acesso a quem não te direciona a um destino. Anota isso. Se eu ficasse perguntando para qualquer pessoa acerca do que eu precisava fazer, do que eu deveria fazer, se eu poderia estar aqui no programa ou não, se eu deveria continuar mandando uma reflexão todas as manhãs para você ou não, como eu sempre faço, eu creio que 90% iria me desencorajar. Mas eu não posso parar em todas as vozes. Por isso nós precisamos passar mais tempo discernindo a palavra. Passe mais tempo discernindo a palavra do que começar, do que correr logo e fazer. Vou te explicar por que o perigo disso. Porque muitos de nós queremos começar logo fazendo sem discernir corretamente. E aqui mora o perigo. A gente quer logo fazer. E perseverar não é continuar simplesmente fazendo, é continuar crendo. Ué, como assim? Repete isso para mim, Albeni. Perseverar não é continuar fazendo, é continuar crendo. Por quê? Porque você pode fazer sem crer. Agora, dificilmente você vai crer sem fazer. Vou te dar um exemplo aqui. Se você precisar derrubar uma árvore, tipologicamente falando, você vai precisar gastar muito mais tempo amolando, afiando um machado que você vai golpear ela. 90% do teu tempo afia teu machado, diz o Senhor para você que está me assistindo, que está me ouvindo. 90% do teu tempo afia teu machado. Vai ficar mais leve e mais rápido a tua missão. Mas o que acontece? É que muitos de nós pegamos o machado cego e vamos golpeando e vamos nos cansando. Você vai se cansando, começando a duvidar daquilo que Deus tem para você. Será que é isso mesmo? Será que eu entendi errado? Aí começa a entrar dúvida, setas, dardos inflamados de Satanás. E aí você esqueceu de contemplar, de parar para ser ministrado, de entender em Deus. Você ouviu até Deus falar, mas agora está sendo confundido porque está ouvindo outras vozes. Está deixando alguém acessar aquilo que não era para acessar. Muitos estão parando porque se cansaram e, como eu sempre digo, o homem cansado negocia valores.
Por que estão se cansando? Porque não tiraram tempo para amolar seu machado. Outros já estão parando para se comparar com o outro. Essa geração de comparação, infelizmente. Então eu tô falando de maneira tipológica, porque tem pessoas que do nada vão começar a derrubar árvores. E por que essas pessoas do nada vão começar a vencer, derrubar árvores? É sobre isso que eu tô falando, a subir de nível. Por quê? Porque antes de correr, antes de fazer, eles param para ouvir, param para ser ministrados, param para se ocupar com o principal, que é a palavra de Deus, para afiar o machado. Enquanto outros que começaram sem tirar tempo com Deus, estão cansando, estão caindo. Por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui, olha. Noé ouviu algo de Deus muito tremendo. Construa uma arca para algo que ele fazia tempo que não havia visto, que era chuva. Aí Deus manda ele construir a arca. Imagina, quem ouviu algo de Deus não pode mais parar para ouvir mais nada. Se ele para ouvir, cara, não tá chovendo. Talvez alguém chegou, cara, você é louco, não tá chovendo, como é que você vai construir um navio aí, cara, no meio desse deserto, no meio dessa mata? Mas ele não parou para ouvir. Quem ouve algo de Deus não pode mais parar para ouvir mais nada. E Noé começa a construir, e todos acham que ele é o quê? Que ele é maluco, que ele é louco. Até que a primeira gota de água cai sobre a terra. Isso aqui é tremendo. Por quê? Porque não adianta construir a arca quando a chuva chegar. Não adianta mais construir a arca quando a chuva começar a cair. Não dá mais tempo. Deus está te dando palavras para hoje. Não é para você esperar a crise chegar, mas é para você se antecipar. Andar na prevenção e não na correção. Então você precisa parar de ouvir várias vozes. Você precisa ouvir a voz que clama no deserto. A graça não é para você continuar pecando. A graça é para prevenir você de pecar. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus quer que a gente ande na prevenção e não simplesmente na correção. Então, nós precisamos abdicar, buscar a capacidade de ouvir a voz de Deus e não se embaraçar e não deixar com que dúvidas penetrem no nosso coração. Que Deus te dê a capacidade de entender e de absorver a sua palavra e guardar a sua palavra no seu coração para você não duvidar da promessa que Deus tem preparado para você, para fazer em você e por meio de você. Que Deus te abençoe e esclareça toda dúvida da tua mente em nome de Jesus.